Que agora é só pegar esse número extremamente feio e colocar lá, né? Calma aí, só deixa eu... Ah, tu tem que fazer uma, né? Também tem isso. Copia aí, mas tens a tua pra Calma aí. fazer, né? Isso aqui dá até pra deixar mais bonitinho. Vai ficar... Isso aí é como? É sec de x, tangente de x, mais 2... 2 o que ali? Seno. 2 seno de x. Por que secante vezes tangente? Porque é a derivada da secante, como eu falei anteriormente. Você até falou que viu na tabela. Derivada Mas 3. nossa, é porque só mudar a ordem, não. Pode Bem, fé. talvez a tua tabela não é a mesma caminho, então. Não, você me mandou mesmo dar o desk, né? Ah, não. Eu tava olhando em outra. Deixa eu te Você me mandar mandou, aqui. né? E Eu vou te coincidiu que mandar é melhor. o mesmo número As derivadas da... são as mesmas, só está escrita de uma forma diferente. Olha nessa que eu te enviei aí, a 13. É secante desse tangente, a gente vê secante, tanto faz, tá? Então a secante de 60 graus é 2, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Tá. Então essa aí já foi e... Lista. Deixa eu pegar aqui. É aquela mesma matéria que você me ensinou na primeira aula. Deixa eu te enviar. Regra da cadeia, mas com uma tangente ali. Eu acho que eu não soube fazer pela tangente. Deixa eu ver. Qual que tu quer ver? A 2. A 2? Uhum. Que 2? Ah, essa aqui, tangente de 3x? Uhum. É, só derivar o que tá dentro da tangente, vai dar 3, né? Qual que é a derivada da tangente lá na tabela, me fala? É... Secante ao quadrado. Não. É secante ao quadrado. Então, como a derivada Vai dar... está dentro na frente, então vai ficar 3 secante ao quadrado 3x. Uhum. Só isso. Tem alguns casos que são mais fáceis. Só que, veja, isso aqui foi uma apelação, né? Eu nem fiz conta, eu só usei o que está na tabela. Uhum. Tem um jeito passo a passo de fazer, talvez seja o que o professor vai querer na prova. Que é o seguinte, né? Papo? Você acha que... Eu não sei, digamos assim, eu não sei qual é a derivada da tangente 3x, não sei. Mas eu tenho a tabela, e a tabela tu pode usar na prova. Eu sei pela tabela que a derivada da tangente de x é tangente secante ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a regra da cadeia. Eu vou transformar isso aqui em tangente de x. Mais precisamente em tangente de u. Eu vou chamar o u 3x. É assim que se faz a regra da cadeia, beleza? Mas depois que você chama uma variável, você deriva ela. Quem que é a derivada do u? Se o u é 3x, a derivada do u é 3. Certo? Uhum. Então agora a sua função não é mais uma função de x, é uma função de u. Não é mais tangente de 3x, é tangente de u. Isso aqui você Uhum. sabe derivar. Porque você, veja, você está derivando em u, né? Derivada dessa função em termos de u. Então é como se fosse um x aqui e um x aqui. Tu está derivando uma outra letra, só isso, tanto faz a letra que tu está usando. Então se tu olhar lá na tabela, a derivada da tangente é secante ao quadrado, certo? Uhum. Nenhuma dúvida até agora? Nada. Então, como a gente não quer nem a df du, nem a du dx, a gente quer a df dx, a gente escreve ela e nota o seguinte: df dx vai aparecer se eu multiplicar. Porque corta, corta, sobra df dx, certo?
É o que a gente quer, a derivada da função. Portanto, quem que é o df du? Esse cara. Vem aqui, copia e cola. Quem que é o deu dx? Ele cai, vem aqui, copia e cola. Agora, para terminar a conta, eu só preciso trocar o u pelo que ele é. O u não era 3x? Então vai ficar 3, passei o 3 para frente, né? Secante ao quadrado de 3x, que é a mesma resposta que eu tive antes, só pela tabelinha mesmo. Uma coisa, né? Sacou? Então a regra da cadeia é sempre isso, velho. É sempre essa ordem. Tu vai definir aqui aquilo que faria tu conseguir resolver de cabeça a tua conta, deriva essa parada, para deriva de cabeça e multiplica as coisas. Só isso. Beleza. Entendeu? Bora fazer uma então? Vou te pedir para fazer uma. Uma que assim é bem inicial, tem a mesma ideia. É que Desse jeito aí? Desse jeito. Bem, vamos ver, né? Se conseguir fazer de outro jeito, tá bom. Quero que tu derive f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3x mais 1. E aí? Regra da cadeia também. Se esse bicho caísse na tua prova, tu saberia resolver? Mas vamos ver. Vamos ver. Começa, né, pegando essa raiz, sempre isso, transformando ela numa potência fracionária, certo? Certo. Isso aí, vai ficar mais bonitinho. Te mandei aí. Tu não fez do meu jeito, né? Ah, Um bicho mais aquele difícil, não dava. chamar de U, né? Putz. Não, mas tudo bem, tudo bem. Show de bola. Porque pode ser que, né, numa hora assim, tu tenha uma conta um pouco mais complicada, tu não consiga fazer, entendeu? Me preocupa um pouquinho. Me preocupa um pouquinho. Mas beleza. Beleza. Calma aí. Então tá, o que mais que tem pra nós fazer? Não, o que eu tinha anotado era só isso, mas falta, eu acho que a lista 6 e 7 para dar uma olhada. Eu tô dando uma olhada aqui na 6. Deixa eu te enviar para ver se você não acha uma questão bacana para fazer. Enviei aí. Vamos ver.
Nessa aí, A primeira, como faria a 1? primeira, regra da cadeia. Tá a fim de tentar, não? Tô tentando aqui. Vamos lá. Na real, tá na tabela, né? Não, então, Olhar a exatamente. Eu derivada vi a tabela aqui. Se tu olhar na tabela a derivada da. Né? Vai ver lá já. Daria menos 1 sobre 2 menos x? Menos 1 sobre 2 menos x? É. Isso aí. Beleza. Menos 1 E derivar logaritmo? Tem segredo? também tá na tabela. Olha Ah, lá. Tá em cima dessa, eu acho, não embaixo. pois é. E esse aquele E? número de Euler? O E tá perto também, eu acho que tá embaixo ou em cima. Não, não. Nossa, então é chatinho, hein? Nada, o E é a melhor derivada que tem, porque não muda nada, pô. Não muda absolutamente nada na derivada. Quem que é a derivada de ANAX? A derivada de ANAX é o próprio ANAX. Não dá nada. Melhor derivada que tem. Ué, mas a derivada de EU é igual a EU vezes a derivada de U. Não, mas calma aí, né? O U, né? Daí já é outra história. Vai ter que fazer pela regra da cadeia Ah, aqui. tá, boto fé. Vamos supor que tu tem o E na ln de x. Podia aparecer um bicho desse. Bem, isso aqui por propriedade a gente já sabe que dá x. Então não vamos deixar tão besta desse jeito. Vamos colocar e elevado ao log, já que tu falou. Não sei derivar isso. O que eu sei é que tem que chamar de u. Isso eu sei. Aqui já não dá para usar aquela regra da cadeia que tu fez outro problema tão facilmente, né? du dx. Quem que é a derivada do log de x? É 1 sobre x. Pô, nem eu lembro essa aí, que me parece tão pouco. Ali, vou na tabela aqui. 1 sobre x. Um cara da minha vacalha, né? Log de e. Ok? Deve estar pensando, professor, mas isso é muito diferente do que está aparecendo ali na tabela. Deve estar pensando isso. Tem que pensar o seguinte, que a derivada de x é 1, né? O linha, certo? Uhum. O está aqui embaixo. E daí aparece lá log da base A, né? Aparece do A. Mas quem que é a nossa base aqui? Nem está aparecendo, a gente nem coloca também, então. Não colocamos. Uhum. Claro que a gente sabe que é o 10 aqui, que está escondido, né? Mas a gente deixa. Log do E. Pronto. Agora tu entendeu, né? Uhum. Show. Bem, agora eu sei derivar o E na U. Se eu estou fazendo o df de U, o E na U é o próprio E na U. A gente mostrou agora há pouco. Ah, professor, Uhum. mas lá na tabela tem U linha. Lá na tabela já está feita diretamente a regra da cadeia. Porque isso aqui é o U linha. Né? Isso aqui não é U linha? Du dx não é a derivada do U, que é o U linha? Uhum. Pronto. E esse U linha não vai aparecer, essa porra aqui não vai aparecer agora multiplicando? Pois é. Beleza.
Sacou a ideia? Saquei. Então, daí o resto faz, então. Tem alguma outra coisa aí? Só ver a última lista aqui para ver se tem alguma coisa interessante. Essa aqui, eu vou te mandar essa aqui, ó. O exercício 31. Ele bateu muito na tecla desse estilo de questão. Ele passava, por exemplo, se tem alguma prova, a gente já fez duas, né? Que a gente não saiu bem, aí vai e bota uma questão desse tipo, duas desse tipo aí pra ser como ponto extra, saca? Qual a questão? 31. O estilo da 24 e da 31 é o mesmo estilinho que ele gostava. Enquanto observar que a função é crescente ou decrescente com os valores máximo e mínimo. Velho, isso aí é uma questão bem longa. A gente deveria ter começado com essa. Porque isso aí, mano, é difícil de fazer. Não é difícil. É derivada. O problema é que é muito longo, tem muitos detalhes. Tem que fazer o gráfico, tem que saber tudo da função, uma função estranha dessa, né? Calma aí, então. Eu vou. Tipo, você acha que dá Não, tempo? vamos lá. Não, dá tempo não vai, mas vou te mostrar o que dá para mostrar aqui. Se ele cobra isso, é importante falar. Sabe o que você faz? Faz aí o seu tempo, se eu quiser, eu vejo depois pelo vídeo. Aí na próxima aula eu te pergunto o que eu. Mas eu tenho outro aluno depois, né? Não, tipo assim, faz aí. Não precisa me preocupar com se eu entendi ou não, saca? Daí a gente continua na próxima, beleza. Faz no speedrun. Tá, vamos lá. Em quantos intervalos que a função é crescente ou decrescente? Para encontrar isso, a gente está pensando no gráfico dela, né? Que é uma função crescente ou decrescente. Aqui, claramente, tu tem uma parte que é crescente, aqui decrescente de novo, não é mesmo? Uhum. E justamente o que separa as partes crescente e decrescente são os pontos de máximo ou mínimo, certo? Certo. Esse é um ponto de max, esse é um ponto de min. Como é que a gente obtém ponto de máximo ou mínimo? Deriva igual a zero, sempre. Entendeu? Uhum. Daí, com essa informação, você avalia, né, se as regiões são máximos ou mínimos. Claro, para a tua função, isso aqui é só um esboço. Eu nem sei, eu não sei, eu não tenho ideia de qual é o gráfico dessa parada. Então, para começar a descobrir as coisas, a gente tem que derivar igual a zero. Né? Então, quem que vai ser a derivada aqui? Por regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. A derivada do segundo é a derivada de quem está dentro, um meio, a parada ali, menos um meio, vezes a derivada de quem está dentro, 2x, tudo isso vezes o primeiro normal. Eu derivei isso aqui, tá? Ó, isso aqui é isso, beleza? Uhum. Para mais detalhes, refaça você aí. Daí vai ficar aqui, ó, x² mais 1 meio, corta, né? E ali fica ao quadrado, mais x² mais 1 menos 1 meio. É o que tem de derivada. Agora, como a gente está procurando ponto de máximo mínimo, derivar é igual a zero. Tá bom? Tem que lembrar isso. Muito importante isso. Então agora eu posso passar esse cara para o outro lado, dá para fazer muita coisa, né? Vai ficar bem bonitinho aqui na real. Né? Por quê? Porque vai ficar aqui com esse cara. Olha só, eu vou passar esse cara aqui para o outro lado, né? Passei esse cara todo para o outro lado. Eu tenho que trocar o sinal. Como esse cara estava menos, eu joguei ele para baixo com o sinal mais. Regra de potência, tá bom? Uhum. E agora eu posso passar esse cara multiplicando para o outro lado, como os dois são raiz, eles se multiplicam e cortam a raiz. E agora olha só que legal, tu pode passar os caras, cada um para um lado aí.
Vai ficar 2x ao quadrado. Ah, tá. Porra, aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Né? Vou ter que fazer o detalhe do detalhe aqui. Quando tu multiplica uma raiz por outra, tu fica com módulo. Né? Por exemplo, se eu te perguntar aqui, qual que é a raiz quadrada de 4? Me fala. Módulo de 2. Exato. Ou seja, tu pode ter mais ou menos 2. Né? Só que tu vai pegar o módulo, porque tu levou o quadrado, né? Então, positivo, aquela história. O problema é isso, né? Aqui não vai ser. Por quê? Porque aqui tu tem duas possibilidades. A parte de dentro ser positiva ou ser negativa. Como é que essa parte de dentro é sempre positiva? Né? Não tem como não ser positiva. Especialmente porque aqui tu tem um cara ao quadrado que é sempre positivo. Mas daí deu cocô. Aqui vai vir para cá, 2x ao quadrado igual a menos 1. X ao quadrado igual a menos 1 meio, impossível. Tem alguma coisa errada aqui. Ou essa função não tem ponto crítico. Então, é uma coisa que tem que se avaliar aí, véio, com mais cautela, tá bom? Porque não saiu, mano. Não saiu. Mas é isso que tu tem que fazer para encontrar os pontos de máximo e mínimo, beleza? Agora vamos falar da C aqui. Concavidade e convexidade. Derivado segundo. Teria que derivar de novo, beleza? Daí tu deriva de novo isso aqui. Derivando de novo isso aí, tu vai fazer essa parada de novo, vai igualar a zero. Aí tu vai encontrar o ponto de inflexão. É bem trabalhoso, velho. É bem trabalhoso essas coisas aí, para daí tu encontrar o gráfico. Vamos ver qual é o gráfico disso de uma vez. Deixa eu jogar no GeoGebra aqui. E, mano, eu acho que essa foi a última aula de derivada, que na próxima a gente já começa a integral. Aí a gente vai vendo. Se eu ver que eu tô precisando dar uma estudada, aí eu estudo sozinho de derivada. Pra gente voltar pra integral mesmo, que é o mais difícil. Isso? É. Olha só, não é que eu não estou errado? Esse gráfico não tem ponto de máximo ou mínimo. Tá vendo? Entendeu? Que ele não tem ponto de máximo ou mínimo, ele vai para menos infinito e depois vai para infinito. Ele não tem, mas ele vai ter um ponto de inflexão aqui no meio, que é o ponto onde o comportamento muda de côncavo para convexo. Isso a gente só observa fazendo a segunda derivada, beleza? Beleza. Então é isso que tu tem, cara. Cada caso é um caso. Fazer o quê? Se aí teu professor zoou. Então tá, meu velho. Na próxima aula aí me traz mais dúvidas, tá bom? Beleza. Abração, valeu. Falou.